nos faltar, quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir, caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Amor puro. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há verdade. Onde há verdade, há Deus. Deus está em tudo. Entretanto, nem todos os homens estão nele, e por isso sofrem. Deus é a luz. É a estrela mais longínqua e também a folha de grama sob seus pés. Apenas nas profundezas do silêncio é que a voz de Deus pode ser ouvida. Ele não está em nenhuma religião, mas em sua mente e em seu coração. Não se desespere.
As dores e as batalhas deste mundo são ilusórias e passageiras. É promessa divina que, se você assumir bravamente o caminho da devoção, Ele cuidará do seu futuro, cuidará do seu bem-estar, de tudo o que lhe é devido. Havendo retidão no coração, haverá beleza no caráter. Se há beleza no caráter, reinará harmonia no lar. Havendo harmonia no lar, haverá ordem na nação. Se reina a ordem na nação, se fará a paz no mundo. Não exagere na condenação aos erros dos outros. Releve-os, seja complacente. Quanto aos seus, faça o contrário. Enxergue-os maiores do que são e se empenhe em superá-los. O silêncio é a única linguagem do homem realizado. Pratique moderação no falar. Isso é fecundo de várias maneiras. Desenvolverá amor, pois do falar descuidado resultam incompreensões e facções. Quando é o pé que resvala, a ferida pode ser curada, mas quando é a língua, a ferida é no coração e perdurará por toda a vida. Um coração compassivo é o templo de Deus. Haja conforme diz, diga conforme sente. Não tente trapacear com sua consciência. Seja como Lótus, que apesar de ter nascido na lama do lago, por pura força de vontade, ascende acima das águas para contemplar o sol. Só existe uma religião, a do amor. Só existe uma linguagem, a do coração. Boa tarde, povo querido. Boa tarde. Boa tarde. Vocês viram meu pedido do grupo? Para alguém fazer a prece, a leitura, que eu estou com uma demanda grande de coisa aqui para fazer. Então, Eu estou vamos sem o fazer livro. Paulo faz, né? vamos fazer a prece, né? Pedindo a Deus, a espiritualidade, que nos guarde, nos proteja, que nos ampare nesse momento em que iniciamos mais um estudo, nas nossas tentativas de aprofundarmos os nossos conhecimentos e criarmos em nós as condições necessárias para a prática real de todas essas informações, que na verdade são ensinamentos para a nossa alma. Em nome de nosso Senhor Jesus, damos por iniciada a nossa atividade, o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Eu vou fazer Então, a vamos- leitura, Que então. assim seja. Caso alguém não queira fazer, posso fazer a leitura. Estava esperando só o carro da banana passar aqui, que estava uma zoada do cão aqui na rua. Carro da banana. Mas vamos lá. Dor e progresso. Fazer a apologia do sofrimento ao invés de exaltar-lhe a função do momento indispensável para o progresso de renovação espiritual é perigo de derivação masoquista. Ignorar-lhe a realidade em todas as expressões da vida inteligente significa fugir para estados utópicos de comportamento alienado. A dor é fenômeno natural a expressar-se em toda parte em nome do progresso espiritual. Os seres vivos sofrem inevitavelmente o progresso de desgaste, de transformação, de envelhecimento e de morte. Nas áreas da sensação, da emoção, esses mecanismos se expressam em forma de dor, propiciando campo para as enfermidades que são igualmente um importante capítulo da vida em si mesma. O homem, face
A presença da razão e graças à anterioridade das experiências evolutivas, manifestam-se outras formas de aflição que constituem positivo para o autoburilamento moral. Mediante o que ele consegue liberar-se, que lhe purifica as mazelas, mesmo quando o amor, luz e esparze suas bênçãos. O sofrimento segue ao lado em razão das primeiras respostas que se recebem no clima moral da Terra, ainda hostil para as suas elevadas propostas. Por isso, a dor é a missionária incompreendida que trabalha continuamente para a ascensão espiritual dos seres. Não busques ignorar o ministério do sofrimento no teu dia a dia. Defrontá-los a cada passo. Onde chegues, vê-lo-ás estampado nas faces da agonia ou da necessidade, na angústia da soledade, na ausência da paz ou no tédio dos poderosos. Algumas pessoas equivocadas desencadeiam-no contra outras hoje, a fim de mergulharem nele amanhã. Diversas lutarão por esmagá-lo, vítimas da injunção que desconcerta. Aqui são garras de dor moral ferreteando multidões que passam enlouquecidas ao lado de famintos e abandonados que deperecem por falta de pão. Ali são legiões de enfermos macerados que desfilam pelo mundo, atropelando outros tantos que estão embriagados de prazer mentiroso, fugindo na direção do despertar aflito mais à frente. Adiante é a quase totalidade por desconhecer as altas finalidades do padecimento, arruinando a oportunidade, intoxicando-se de ódio ou amargura, a loucura que leva ao suicídio, assim tombando em mais profundo abismo de desespero. A única opção diante da dor é a atitude de resignação confiante que gera postura paciente e otimista. Com ela, resolvem-se as situações mais graves e processam-se os mecanismos da superação mediante os quais se adquirem a paz e a realização íntima. A dor, no entanto, aumenta ou diminui o volume e profundidade de sua ação conforme a atitude emocional de quem lhe experimenta a presença. Ninguém há que transita no mundo indene ao seu operoso dever. Assim, enfrenta-a com disposição dinâmica, retirando de sua presença os melhores resultados para a tua elevação espiritual. Somente se sofre porque se é imperfeito, devedor. Quando se adquire o amor que tudo supera, a dor bate em retirada e o homem se torna pleno. Jesus, vindo ensinar-nos a arte de amar, padeceu as injunções do sofrimento, embora sem dele necessitar, a fim de que seu exemplo digno nos constituísse a terapia eficiente para a aquisição da saúde total. Eu postei aí, acho que vocês viram, uma mulher que resolveu ir lá para aquele país que tem suicídio assistido, né? Esqueci o nome, Suécia, sei lá. E ela justificava a decisão dela de praticar o suicídio assistido, né? E ouvindo alguns comentários e tal, de algumas pessoas que acharam a atitude dela, alguns até apoiando e tudo. E é uma pena, né? Mas assim a gente diz, eu coloquei lá, é uma pena que ela está perdendo a oportunidade de se elevar, né? Diante desse processo que ela está vivendo. Mas ninguém aceita a dor, né? Essa foi a forma que ela encontrou, né? Porque a enfermidade dela me parece ser uma enfermidade que é progressiva, então ela preferiu ir buscar esse suicídio assistido. Né? Eu vi teu comentário lá, inclusive eu curti. Né?
E assim, eu comentei, mas depois eu até nem deveria ter comentado, porque assim, é tão fácil a gente fazer comentário sobre o outro, né? Ainda bem que ela foi pelo menos buscar esse suicídio assistido, né? Não suicidou-se assim abruptamente. Porque para esse suicídio assistido aí, embora a gente saiba que não seja o ideal, não seja existe todo um preparo, né, psicológico para a criatura, talvez ela chegue no plano espiritual com uma perturbação menor, não sei, né? Não sei, não tenho conhecimento sobre casos Eu de ouvi pessoas. uns comentários do Elias Moraes, né, que ele é bem sensato nas coisas dele, e ele deixou lá uma reflexão sobre essa situação. Tem a diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia. A eutanásia é quando decidem por você. E o suicídio preferem chamar de morte assistida. Aí eu precisava ouvir de novo lá a fala dele, porque a gente vê uma coisa ocupada fazendo outra, às vezes não capta bem, né, a mensagem. Mas tem um comentário dele sobre essa situação lá dessa moça na Suíça. Eu vi, sim. Eu fiz esse comentário porque eu citei o caso dessa moça, porque quantas pessoas não buscam, né, o suicídio por não aceitar as dores, né? Que às vezes são tão agudas, tão profundas, e muitas preferem. É como aquela história de Bellarmine, né? Lá do livro Memórias de um Suicídio. Ele já estava numa certa idade, com tuberculose, era um materialista, né? Não acreditava em nada, então a atitude dele, dentro da condição de entendimento dele, do conhecimento, foi uma atitude extremamente coerente. Ora, se ele era materialista, não acreditava em nada, por que sofrer, né? A visão dele. Mas é complicado, né? A gente fala muito em dignidade, morrer com dignidade, envelhecer com dignidade. E às vezes eu fico pensando se isso não é só nossa vaidade falando, ou de fato, porque, gente, tenta se imaginar você dependente de outras pessoas para se alimentar, para fazer higiene, para tomar medicação. A gente sabe que tem pessoas ali que são devotadas, fazem isso com gosto, com satisfação. Mas a gente vê também outros como é, né? O desprezo, o descaso, a impaciência, a intolerância, o descuido. Então, eu acho que é bem nós mesmos, nossa vaidade aqui disfarçada de dignidade, de orgulho, que pensa desse jeito. Eu comentei, boa tarde para todos. Eu comentei lá também, eu vi o que o Edu postou. Nós somos muito pequeninos ainda, porque você vê o Cristo, ele sofreu tantas as coisas, tanta dor, muita coisa, e nunca em nenhum momento ele pensou em suicídio, em morrer. E nós não aguentamos sofrer. Qualquer coisinha, fica revoltado com a vida, porque é infeliz, é isso, é aquilo, e quer morrer através do suicídio, essas coisas. Então, nós somos muito pequeninos. O sofrimento, quando bate à nossa porta, a gente sabe. É uma dívida que a gente tem muitas vezes, outras não. Mas, às vezes, é bom para o nosso futuro. Mas ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dor, né? Sem falar naqueles que ela começa aqui o estudo dela, a reflexão dela, logo falando sobre a reclamação diante da dor, né? Como a gente reclama, como a gente reclama, né? E essas reclamações, elas tendem a criar uma atmosfera vibratória que só aumenta ou acelera o processo, né, da enfermidade.
Eu não me considero uma pessoa de fé, assim, né? Eu tô falando assim, mas eu não considero essa pessoa de fé para diante de uma dor, diante de uma enfermidade, e ter essa resignação que muitos têm, né? Eu gosto muito de citar os casos de pessoas com CA, né? A grande maioria das pessoas que eu conheci, passou pelo processo, nossa, como elas eram ou são resignadas, né? Claro que existem os que reclamam e tal, mas eu conheci alguns de uma resignação, rapaz, assim, meu Deus, ela sabe que está que tá num processo que não tem retorno. Só pode ser a espiritualidade, só pode ser a espiritualidade agindo no seu espírito, né? Para que ela se mantenha com esse otimismo, e com essa força, com essa esperança. Né? Só pode ser, como a gente diz no popular, a mão de Deus, né? A mão da espiritualidade. Porque eu tenho uma resignação. Eu tenho um amigo que desencarnou já há alguns anos com o CA. Acho que eu já contei isso aqui, né? Eu nunca esqueço disso. Eu fui visitar ele e ele foi quem me consolou, sabe? Ele tirava os tufos de cabelo, assim, por conta da quimioterapia, o cabelo começa, não perde a, né? Ele tirava os tufos de cabelo e ficava brincando, ó, como é que tá meu cabelo, ó, tá vendo? Não precisa nem pagar, não precisa nem pagar salão, agora eu mesmo corto. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, que resignação, sabe? Enfim, eu sou fraco para dor, não vou mentir para vocês. Não é só dor física, não. Eu sou fraco para essa questão de dor. Mas é isso aí. Minha fé ainda não é aquela fé de grão de mostarda. Longe disso. Às vezes eu chego até a ser meio pessimista, sabe? Às vezes eu chego até a ser meio pessimista diante de uma enfermidade. É isso. Travou? Gravou, foi? É, pelo menos as fotos. Cadê a Expedita para contar as suas histórias? Expedito não pediu para entrar ainda, não. Interessante aqui, quando ele diz que a dor é um fenômeno natural a expressar-se em toda parte, em nome do progresso espiritual. Quando a gente vê a situação dessa mulher, e como ela, tantas outras já entrou nesse processo, né? E interessante, na Suíça, onde existem essas clínicas bancadas, né, pelo governo, tudo, é o primeiro caso de morte, porque lá não tem pobre, lá não tem miserável, lá não tem problema de trabalho, de emprego, não tem nada. É um país muito, muito rico. O primeiro, em primeiro lugar, é o acidente de carro, acidente automobilístico. É o primeiro caso. E o segundo é o suicídio, né? Porque devem computar nas estatísticas essas pessoas que vêm de outra parte do mundo, né? De outros países, para praticarem o suicídio. Porque não deixa de ser o suicídio, né? E
Então, ele vem dizer aqui na mensagem que é um fenômeno natural, essa questão da dor. Mas eu ainda acredito muito que ainda é a questão do nosso egoísmo, que ainda prevalece. Né? Porque se nós estamos nesse processo evolutivo, nós estamos buscando esse crescimento espiritual, e a religião, pelo menos, tinha essa função de trazer para todos nós essa força, esse entendimento, essa conquista por essa fé. No entanto, a gente vê que muitos não tenham conseguido atingir, muitas dessas escolas não atingem esse objetivo. Então, a gente se desespera na hora de uma dor, na hora do sofrimento. Né? E o mais interessante, mesmo a gente que está mergulhado nessas informações da espiritualidade, a gente também luta muito, né, em aceitar essas questões. É lógico que a gente se preocupa muito nessa questão da dependência, né, física, como a gente não tem conhecimento do futuro, do que vai acontecer, cabe a cada um de nós buscar essa preparação diante dessas informações que as escolas religiosas nos trazem, né? Para ter essa força nesse momento, porque senão o espírito deixa a matéria, o mundo físico, com muito mais revolta. Provavelmente uma professora dessa, talvez, como a Edu disse, o espírito não chegue em tanta revolta, porque foi uma escolha dela, ainda que sem ter o conhecimento da questão da imortalidade, essas questões todas. Mas veja, a quem muito é dado, mais é cobrado. Então a gente que tem essas informações já passa a ter uma crença nessa imortalidade, nessa existência após essa vida física. Certamente, independente da situação, das circunstâncias que a gente deixa esse mundo, eu acredito que a nossa revolta vai ser maior, o nosso sofrimento vai ser maior. E um detalhe que a gente precisa também observar, e a gente vê muito isso nessa questão da Suíça, que isso é o extremo do egoísmo da criatura, independente da situação. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Mas quem vai para um lugar desse é quem tem condições. São pessoas de posse, né? Que se dá esse direito de fazer esse procedimento. Então, a gente fica sempre pensando, quando o livro dos Espíritos, a espiritualidade vem nos dizer que o nosso egoísmo é o que atrasa o nosso progresso. E a gente vê essa manifestação em todas essas áreas da vida humana. Né? Porque se a gente aprende que, às vezes, até nesses momentos finais de nossas existências, há um processo de crescimento, há um processo moral de ajuda a esse espírito que está deixando o corpo, então essas vias que se usam, né, ainda que sofisticada, então eu penso sempre por esse ponto de vista. Eu sei que é temerário, né, a gente... E quanto mais a gente pensa, mais maluca a gente fica, né? Meu Deus, ficar numa dependência, ficar numa... A gente também vê tantos exemplos de pessoas que se dedicam, de filhos que cuidam. É uma questão que a gente precisa muito de fé, de fazer a parte que nos cabe, né? Eu sempre vejo a dor, o sofrimento, o ingrediente do arrependimento. Eu sempre vejo esse ingrediente na nossa dor, no nosso sofrimento, o arrependimento. Aí, mais uma vez, o orgulho e o egoísmo prevalece. Agora mesmo de manhã, a Olivete chegou da casa dos velhos e eu fui falar e eu notei que ela não gostou e eu, né, faltei com respeito. Quer dizer, aí vem a dor, o constrangimento.
Mas aí, porque vem, bate o arrependimento, mas cadê teu orgulho ceder espaço para você reconhecer e pedir perdão, pedir desculpa, né? Então, toda a vida que a gente passa por esse processo da dor, do sofrimento, tem sempre esse ingrediente do arrependimento. Mas aí tem sempre essa força, essa barreira que ainda impera em nossos corações, que é o egoísmo, que é o orgulho, e a gente não reconhece. Sente a dor, sente o impacto, às vezes até a força motivadora de pedir uma desculpa, de pedir um perdão, mas sempre o orgulho falando mais alto. Então, nessas coisinhas pequenas, a gente começa a identificar essas causas, né? Quando o sofrimento chega de uma forma muito maior, e sempre, como diz o texto, apesar de fazer parte, mas o ingrediente ainda está sobre nossa responsabilidade, né, na construção desses ingredientes nessa vida, se não bastasse das vidas anteriores, aí a gente esbarra exatamente nesse nosso orgulho, nesse nosso egoísmo, que nos impede ainda de aliviar essas dores e esse sofrimento. Ainda que não vá trazer a solução, mas muito pior é você guardar isso. É você sentir o arrependimento e deixar que esse arrependimento se torne um remorso. E isso vai danificando, prejudicando todo o resto, né, do corpo, a saúde. Então a gente vai sofrendo as consequências, né? Mas é bacana porque ela vai dizer aqui que essa dor é em benefício. Agora, o que a gente observa muito também, que logo no início ele vai falar sobre essa questão dessa apologia, para que a gente não caia nesse risco, porque muitas vezes nós espíritas somos conhecidos, somos taxados como, né, adeptos ao sofrimento, à dor, porque a gente sempre toca nesse assunto, embora a gente não use mais a terminologia da vontade de Deus, não é a vontade de Deus, mas a gente ainda fala muito, glamoriza muito essa questão da dor, né? Mas a gente precisa também rever esses conceitos que a gente traz sobre essa questão, né, da dor, para que as pessoas não fiquem ali acomodadas, ou nós, né, acomodados diante dessa dor, desse sofrimento, achando que é um ingrediente para o nosso processo evolutivo e que isso faz parte, que isso deve ser aceito, né? Então, é um convite que Joana de Anjos está nos fazendo. Ou mesmo, não foi hoje. Tá fugindo a voz, né, gente? Ou é o horário do mudo? Parece, né? Hoje o mundo resolveu mostrar. Mas a gente precisa estar atento mesmo, não só à nossa situação, aos nossos sofrimentos, mas buscar sempre enxergar no outro e ver a situação do outro para que a gente possa também sentir o alívio necessário. Porque por maior que seja a nossa dificuldade hoje, maior que seja a nossa dor, nosso sofrimento, há sempre alguém, né, que está em situação ainda muito mais complicada, em situação muito mais difícil. E eu vejo um lado, uma questão que sempre
quando a gente tem essa oportunidade de dialogar com as outras pessoas, que muitas vezes essas questões de dor, de sofrimento, elas se assemelham de uma forma que parece, assim, uma coisa incrível. Não é muito diferente essa dor, esse sofrimento da criatura humana. Eu penso que quando não é um sofrimento de origem de vidas, de experiências anteriores, né, de existências anteriores, mas nessa existência, nessa vida, a gente se assemelha muito. Por isso que é sempre válido essa oportunidade de a gente tentar ajudar, de dialogar com as pessoas, porque a gente aprende muito, né? Com a dor, com o sofrimento da pessoa, e a gente vai vendo que o nosso, às vezes, é tão pequeno, ou que a gente dê uma dimensão fora do normal, e a gente acaba sentindo esse alívio, né? Sentindo esse alívio. Obviamente, há muita dificuldade das pessoas, de todos nós, diante dessas enfermidades físicas, das doenças. Há alguns que reagem com mais resignação, mais tolerância, com a fé que a gente tanto discute, né? Mas sempre que a gente tem a oportunidade, e eu acredito muito, é uma forma da gente se aliviar das nossas dores, das nossas preocupações, quando a gente se envolve, né, com o outro, com o sentimento, com a dor alheia, e compartilha experiências com essas pessoas. A gente sempre sai fortalecido, né? E se a gente tiver sempre a humildade e a simplicidade nesse diálogo com essas pessoas, a gente também vai fortalecer essas pessoas, né? Uma coisa interessante também é que quando a gente está bem, a gente não está nem aí para a dor, está nem lembrando de nada, né? Estamos saudáveis, sem sentir nada. E aí a gente só se lembra das coisas boas. Um exemplo é quando a gente tem que fazer uma restrição alimentar, por alguma questão de saúde, né? A gente só vai saber a importância de fazer, porque também dói querer comer uma coisa e não poder, quando a gente está doente, né? A gente está ali no hospital, se submetendo a exame, todo jeito, e a gente aí sabe, sim, dá valor, né, à saúde para não sentir dor. Mas engraçado, quando a gente sai da situação, que está tudo bem, aí a gente não lembra de prevenir, né, aquela situação para não sentir dor. Aí a gente não lembra de fazer nossas atividades, né, porque é muito cômodo ficar só sentado. E não ir para uma atividade, não fazer a restrição, porque é muito ruim. Eu mesmo estou na luta da restrição de açúcar, essas coisas, mas não tem coisa pior do que a gente deixar o açúcar. E eu ainda não consegui, não, né? Eu começo de manhã, aí vou meio-dia, tudo bem, de tarde, aí de noite, aí não cedo a mente come açúcar, come coisa com açúcar, ou seja, aí quando a gente está doente, sentindo uma coisinha aqui e acolá, aí que a dor vem, que ela é um alerta, aí a gente diz, devia ter feito o melhor. Só que quando está tudo bem, a gente esquece, né? E a gente retoma a gente vai correr para tudo que é bom. O comodismo, né? Zona de conforto, comer tudo que quer. E aí vem a dor para dizer, não, ó, segura isso, não, né? É incrível isso aí. A dor, ela ensina muito. E, ao mesmo tempo, também, como o Paulo falou, tem pessoas que passam por a dor, por exemplo, eu tenho um exemplo, meu irmão teve Covid, ficou gravíssimo, e ele é a mesma pessoa que é agora antes da Covid, ou seja, não mudou nada, continua com os mesmos vícios, continua, às vezes, até pior, os vícios morais que eu também tenho, ele continua do mesmo jeito, né, com aquela arrogância, com as violências, né, então, assim, nada mudou, a dor chegou chegando para ele quase desencarna. Mas aí quando ele saiu, eu disse, agora ele vai mudar, vai ser diferente. Mas não ensinou, não. Né? Tem uns que aprendem com ela, mas tem outros que não aprendem, tem outros que esquecem. Né? E ela é presente
na nossa vida, sempre. Sem dor, que tem uma doença, né, que as pessoas que não sentem dor, eles se cortam, né, eles batem em lugares que machucam e tudo, mas não sentem dor. Então, a dor é importante para que a gente sinta que tem que cuidar, né? A gente evolui, ela nos ensina a evoluir, mas depende muito da gente, né? E eu ainda acho que a pior dor é a moral. A física, você toma um remédio e passa. Mas aquela dor que você tem que reparar alguma coisa, né? Essa é mais difícil. Mas é essa dor, né, Graça, que toda a literatura e quando vem trazer essa dor moral, porque a dor física ela é consequência exatamente desse desgaste, dessa dor moral, desses desatinos que nós ainda provocamos. Por isso que ela vai dizer aqui que é um autoburilamento, essa dor, né? Então é sempre essa dor moral que ainda continua trazendo as enfermidades físicas. Porque o corpo só vai refletir exatamente o que essa doença da alma, essas enfermidades morais. Então, quer dizer, toda vida quando a gente passa por uma situação, por exemplo, quando a gente tem a dieta, né, do médico, a gente não suporta, né, e volta novamente a cometer os mesmos erros. Então, são sempre essas dores que, por mais que as pessoas demonstrem uma saúde, uma felicidade, uma alegria, mas a gente, como ela diz aqui, né, a gente está sempre se deparando com essas pessoas que mostram nas suas faces essas dores, né? Essas dores pessoais, essas dores íntimas, essas dores da alma, que se não foram provocadas nessa existência, aí é de outras experiências, de outras existências, mas que trazem essas dores que nós estamos nesse mundo, no mundo físico, no mundo material, para curar essas feridas. Porque são essas feridas que estão abertas. Hoje você vê hoje a tecnologia, a ciência, a medicina, hoje qualquer dano físico, hoje está sendo reparado, né? Uma cicatriz, uma cirurgia plástica, ela é, 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 é transformada, é desfeita aquela cicatriz, né? Então, qualquer questão física, um nariz, uma coisa, a medicina hoje cura, faz a pessoa, embeleza as pessoas. Então, essa parte física, a ciência tem avançado nesse sentido. Mas há questões ainda que a ciência humana a, ainda não se aliou a essa ciência espiritual, ainda não conseguem trazer soluções, né? Então, são essas dores, essas feridas abertas que doem todo mundo, cada um de nós. É por isso que ela vai dizer aqui que todos trazem essas dores, né? Alguns expressam, se manifestam muito mais do que outros, porque em alguns dói mais do que em outros, né? Mas essas feridas, elas continuam ainda abertas, a sangrar ainda, né? Então, e a espiritualidade vem nos dar sempre essa orientação de que, muitas vezes, os causadores dessas feridas estão ainda convivendo conosco, quando nos mostra que somos, na maioria das vezes, somos nós mesmos os causadores dessas feridas, né? Porque ainda insistimos em não querer cicatrizar essas dores, essas feridas. Ainda preferimos esses caminhos largos da vida, que nos facilita entorpecer, né, doparmos essas dores, essas feridas com os vícios de todas as espécies que o mundo oferece, e a gente vai, né, de certa forma, disfarçando essas dores, disfarçando essas feridas. Mas chega um momento que não tem como mais você fazer isso, porque essas questões, essas substâncias, esses mecanismos que nós usamos na sociedade, já não chega a suprir essa necessidade de vencer essa dor. Então, a gente acaba
caindo, né, na perdição, caindo nos erros, e a dor cada vez mais aumentando. Né? Mas são sempre as dores morais aqui É que nos verdade, faz Paulo. sofrer. E também, às vezes, né, assim, a gente tem depoimentos, né, dos espíritos, dependendo da condição, né, evolutiva deles, há uma conexão também, né, com a dor física, porque assim, quando desencarna, não é porque deixou, não é porque desencarnou, deixou o corpo, que eles permanecem esquecidos do que aconteceu. Eles continuam muitas das vezes com dores. Isso diz no livro, em várias literaturas, que eles permanecem sentindo dores. O problema físico ficou realmente com o corpo físico, mas a impressão levou. E isso também é um mecanismo, é uma dor, né? Aí eu me lembro que eu tinha um primo, não sei se eu já contei aqui, que ele sentia muita dor de cabeça quando estava encarnado. E a mãe dele dava de pirona a ele, né? Aí passava. Ele adolescente, né? Aí ele sofreu um acidente e quando ele desencarnou, né? Desencarnou do acidente mesmo. E ela, com poucos dias, a mãe, em desdobramento, viu ele. E ele disse: Mãe, eu estou com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu queria um remédio. Me deu um comprimido, de dipirona. Aí ela disse: Oxe, mas tu não tá aí? Tu não já morreu, né? Ela questionando, né? Aí disse que no sonho, ele disse: Não, alguém está me dando aqui um remédio. Aí disse que ela viu, né? Quando a pessoa entregou um comprimidozinho para ele e ele tomou. Ou seja, isso eu nunca esqueci, né? Quer dizer, a dor realmente moral, ela reflete no corpo físico e o corpo físico desempenha, né, o papel daquele adoecimento. E também, ao desencarne, quando se está com aquela dor, ela continua porque a impressão levou, né? O perispírito leva aquela impressão daquele adoecimento do corpo físico. E a gente permanece, muitas vezes, dependendo do processo evolutivo, com aqueles mesmos mecanismos, né? Com a dor e tudo. E isso fala muito no livro Luz de Esperança, né? E também, assim, são coisas que falam na literatura espírita que ainda assim mais existe mesmo, onde existe cardiologista, hospitais de cardiologia, de cirurgia, tudo que existe lá no plano espiritual, né? Tudo que tem aqui, lá tem melhor. Então, para tratar essas dores, que ainda fica registrado, e o espírito, a partir do momento em que ele vai melhorando, né, sua evolução, por isso que diz a dor e o progresso. Quando ele vai melhorando, aí sim vai sumindo aquelas impressões, né? Mas assim, é bem interessante como não tem como separar, né? Muitas vezes a matéria e o espírito, eles estão realmente, como disse, são as duas forças, né, do universo que andam sempre interligadas. Então, mesmo com o desencarne, aquela impressão fica, inclusive, quando as pessoas amputam, né, uma perna, um braço, basta até um dente, né? Aí você fica sentindo aquela impressão, porque o espírito resiste, né? A gente sabe. E lá fica com a dor, né? Muito, mas passa, né? Porque é como se diz, tem todo o tratamento, né? Para ele se libertar daquela dor física que ele passou arrastando anos e anos com aquele problema, né? Então, eu acho que também tem muito a ver também com a condição, né, do próprio espírito que desencarna no seu processo evolutivo. Porque geralmente quando se deixa o plano físico por essas vias, né, de sofrimento, dor, tudo, sempre leva, né, a revolta. Por isso que ele continua nesse processo, né? Mas há espíritos que deixam a vida física, né, numa condição muito melhor, né? Sem revolta, quando há a aceitação daquela enfermidade. Eu me lembro uma vez, aquele Roberto Cabrino, ainda no SBT, fez uma entrevista com uma moça que ela tinha câncer e estava em fase terminal. E a alegria da mulher, da menina, da moça lá, menino, contagiava todo mundo. Era de uma alegria, de uma espontaneidade que deixou todo mundo ali, sabe, de boca aberta. O próprio cara que fez a entrevista o tempo todo, e foi horas, ele foi dividido em vários programas, ele acompanhando, e ela desencarnou no hospital.
Quer dizer, um espírito desse, provavelmente, independente de escola religiosa, ou se não tinha, é um espírito evoluído. É um espírito que está no processo já de uma compreensão que talvez muitos de nós ainda não estejam, porque nós ainda ficamos presos nas teorias. Né? Será que ainda tem, é natural as dúvidas, né? Mas um espírito numa condição dessa, ao contrário já dessa professora, que mesmo tendo todo o conhecimento dessas questões, mas talvez ainda tivesse uma certa ignorância na questão da espiritualidade, porque na questão que os espíritos tratam sobre o suicídio, eles são unânimes, é uma questão que é sempre diferenciado o processo de cada um, né? Porque por muito tempo a gente se acreditou que fosse igual à punição, ia passar não sei quanto tempo, se foi com um tiro, aquela bala, e na questão do livro dos Espíritos ele vai dizer que não, que é sempre um processo diferenciado, né? Cada caso. Agora, há uma coisa que é unânime entre todos os suicídios, que é a decepção. Então, quando você deixa, ainda que assistido por toda uma tecnologia, todo um conforto, psicólogo, não sei quem, mas você deixa isso por forma egoísta, porque está num processo degenerativo do seu corpo, e por desconhecer essas leis maiores, ela vai continuar no plano espiritual, nesse processo degenerativo, porque ela partiu, né, acreditando nisso, e tão somente nisso. Não é um julgamento, mas pelo menos é assim que eu vejo, quando nós deixamos o nosso corpo, nós continuamos com aquilo que nos levou àquela causa daquela morte, né? Então, eu acho que tem todo esse processo. Por isso, essas dores morais estão sempre em evidência no nosso processo evolutivo. Mesmo que a gente tenha tido aqui uma existência relativamente condicionada à nossa crença, à nossa fé, sempre buscando o melhor, mas temos as nossas feridas que ainda continuam, né, abertas. E é verdade, Paulo, e é verdade. E esse processo dela aí pode se tornar algo tão grave no plano espiritual, porque ela, além do processo degenerativo que ela carrega, né, que vai ainda se potencializar ainda mais nesse plano espiritual, e o corpo sutil, a gente sabe, é um corpo menos grosseiro do que o físico, né? Tendo-se em conta isso, ela vai assomar aí a questão da culpa. A consciência dela vai imprimir a culpa. E a culpa, né, o remorso quando a ficha dela cair, talvez leve ela até um processo de ou como é que chama, meu Deus? Ou invitização, ou void, né? Ela pode, de repente, a depender desse processo, perder, inclusive, o corpo perispiritual dela, se tornar um ovoide, né? É uma situação muito grave, muito séria dela. Pode vir a acontecer, né? A gente sabe que os ovoides, eles são aqueles espíritos que pela culpa, pelo peso da consciência que carregam, né, terminam perdendo a forma perispiritual, né? E como ela já vem nesse processo de degeneração, isso tende a se multiplicar. Não estou dizendo que seja isso, mas pode vir a ser. Porque eu não sei quais seriam as consequências, mas em suma, porque é um suicídio, né? Teve também agora o irmão da cantora Marina Lima, que era até da Academia Brasileira de Letras, que também foi para a Suíça, para essa mesma clínica, essas mesmas que tem lá, fazer isso, né? O suicídio assistido. Quer dizer, é um orgulho, minha gente. Isso não tem outra palavra, não tem outra explicação. Não é aquela teoria simplória de dizer, não, se coloca no lugar dela, é muito fácil. A gente tem sempre as pessoas têm sempre essa saída, não é porque você não está no lugar dela, você não está passando, graças a Deus que não. Mas não quer dizer que eu não esteja passando situações também equivalentes, né? Então, quando a gente tem esses conhecimentos, não
estou dizendo que estejamos isentos de não participar, de fazer alguma coisa, alguma loucura, essas questões. Mas basta a gente entender, é o orgulho que ainda move a criatura que está sobre essa terra. Nós ainda somos regidos pelo nosso orgulho e o nosso egoísmo. Sabe? A partir do momento que eu não aceito um processo que o médico me determina, de uma dieta, de tomar isso, aquilo todo, por que isso? Que rebeldia é essa? Né? Então, ainda essas questões, esses câncer que ainda domina a criatura humana do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que somado ao nosso arrependimento, porque muitas vezes, meu Deus, se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse seguido. Aí a gente sofre muito mais, a nossa dor ela aumenta muito mais, porque a gente começa a ver e se deparar com a nossa parte no processo, na dor, a nossa própria construção, né? Então, independente da sofisticação com que essas pessoas fazem isso, né? É sempre um suicídio. É sempre a prática do suicídio. E uma coisa que cabe a ela e a todos, sem exceção, independente da forma, é exatamente a misericórdia divina. É a lei de amor de Deus, que não desampara ninguém, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Apenas respeita, né? A liberdade, o direito de cada um, continua sempre a ser exercido por cada um de nós, seja aqui no mundo físico, seja no mundo espiritual. Então, é cada um a sua condição. É por isso que Jesus vai dizer que será muito mais cobrado aquele que tem essas informações, que possui essas informações e não se utilizam dela para buscar um melhoramento, um crescimento espiritual, apenas se detêm as letras, as informações, não traduzem isso numa prática. Essa é a nossa grande dificuldade. Por isso que a dor do outro, muitas vezes a gente nem dá bola, nem. Porque quando nós estamos numa situação, como Graça muito bem disse, confortável, saudável, em todas as áreas, economicamente, emocionalmente, por que a dor do outro? Eu vou entrar numa sintonia de que, não, aqui, graças a Deus, aqui está tudo bem. Deus abençoou minha família. Deus está abençoando minha família, meus filhos estão bem, todos empregados, todos bem casados, está bem. Mas não olha o vizinho que não está tão bem. Não olha um parente, um irmão que está passando por uma necessidade. Mas para mim está tudo bem. Eu não estou. Esse é que é o problema do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Né? Enquanto estiver bem para mim, o resto que lute. Podemos encerrar, né? Eu creio que sim. Ninguém tem mais nada para dizer. Se o mundo não tiver mais nada também para. Mas vamos, minha gente, eu só acredito nisso, nessa união de forças, de compartilhamento de nossas angústias, de nosso sofrimento, que a gente vai, sabe, se fortalecendo, vai chegando a essa condição melhor. Sabe, esses dias, eu tive até medo ela ligou para mim, mas no desespero, sabe? E eu
aconselhei, eu já sempre coloco o nome dela nas preces, né? Aí é quando você está num momento tão difícil, aí uma pessoa te liga, desesperada, né? E você tenta aconselhar, estou me organizando para ver se eu vou lá na casa dela, que é lá do memorial. Ou seja, é nesse sentido que eu acredito que a gente pode chegar assim a formar uma corrente melhor para vencer nossas dificuldades, nossas dores, quando a gente compartilha com o outro esse sofrimento. Mas eu acredito muito nisso, né? Nessa solidariedade. É verdade, Paulo, porque todo mundo que está nesse mesmo mundo estão todos inseridos, né? E somos todos irmãos, né? Então, assim, às vezes acontece isso também. Você está com um problema, mas aí você tem que colocar seu problema no bolso e ajudar o outro. Eu me lembrando do filme Nosso Lar, quando o André Luiz falou para Clarence, ele disse, aliás, para o ministro Zenésio, acho que foi. Aí ele disse, aqueles monstros, né, que estão lá no umbral, lá no Vale do Sofrimento, ele disse, monstros irmãos, né, quer dizer, então tem a passagem lá que o governador mostra a ele, todos que estão lá por trás das muralhas, lá nos Vales do Sofrimento, são nossos irmãos, né, esses espíritos que Eduardo falou aí, dessa categoria que chegam ao ponto de perder, né, sua forma, mas não perde sua essência, e muitas vezes se tornam voids, são nossos irmãos, e um dia serão recuperados. Então, assim, enquanto tiver uma lágrima sendo derramada no mundo, a gente não pode dizer que está feliz. Somos felizes, o mundo está feliz, não. Há tanto que o mundo só vai ser um mundo de regeneração quando as pessoas se melhorarem. Claro, quem não quiser vai sair, né, de cena, mas, enquanto, como você falou, tiver uma dor, um sofrimento, uma lágrima, a gente não pode dizer que está tudo tranquilo, porque a gente tem que orar por aqueles nossos irmãos, né? É isso, Graça, a gente não pode fazer esse julgamento, né? Agora, precisa ser conversado, é por isso que a gente sempre debate essas questões, toca nesses assuntos, questão do suicídio, questão de aborto, todas essas questões. Veja, quando eu vejo todo respeito, é claro, nós não estamos aqui, e não é nenhum julgamento, nenhum juízo de valor dessa mulher, dessa professora, porque não é só ela, muitos, esses artistas. Mas quando você vê sofrimento daquelas crianças na África, aquele povo naquele sofrimento que não tem um prato de comida, essas pessoas, por uma aventura, pensam em se matar, pensam em ir para a Suíça. Não. Estão ali enfrentando, resignados, sofrendo, né? Tentando vencer aquela fome, aquela falta de água, sabe? Tentando lutar contra a exploração daqueles que dominam aquelas pessoas. Tem solução, a humanidade tem essa solução. É só quem já tem o conhecimento levantar a voz, né? Porque quando os espíritos vão dizer no Evangelho que o silêncio dos bons aqui fortalece o mal, é nesse sentido. Então, a gente que tem essas informações doutrinárias que os espíritos nos traz, nós temos por obrigação levar essas pessoas, não glamorizar a dor, o sofrimento, porque a gente tem que sair dessa linha do castigo. Porque se a gente continua dizendo que a dor é isso, que a dor são os eleitos de Deus, é preciso que a gente interprete isso de uma forma coerente, mais lúcida, para levar para essas pessoas, para que elas entendam, ou nós possamos entender, por que é que somos os escolhidos de Deus? Porque nos permitimos ser esses escolhidos. Nós estamos nos permitindo, porque somos acometidos de dores e de forma resignada, com fé, com paciência, nós vamos enfrentando.
Então, quando a gente começar a levar essa luz dessas informações, desses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, mas vamos ajudando as pessoas e nos ajudando, né? Mas sem fazer essas questões, como a gente ainda está insistindo em fazer no nosso movimento, nas nossas casas, então a gente sabe um dia a gente atinge a condição. Vamos fazer nossa prece aí. Cuida, Edilson. Eu estou na rua em deslocamento. Então eu faço. Vamos fazer para agradecer, como nós agradecemos na abertura, vamos agradecer também no término de hoje. Só por hoje, Senhor, encerramos a nossa atividade. Voltaremos à nossa vida, ao cotidiano, enfrentando nossa dor, mas também resignados, confiantes, que para tudo haverá solução. Estendei, Senhor, vossa misericórdia a todos os nossos irmãos sem sofrimento, que possam compreender os benefícios. Quando bem compreendidos, venceremos todas as nossas mazelas. Em teu nome, em teu santo e divino nome, Senhor, encerramos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos.